Senhor Jesus, eu consagro a Ti agora essa transmissão. Pai, Tu és bem-vindo, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor use a Tua filha, Néia, com autoridade e temor. Fala conosco, Senhor, através da boca dela. Aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Senhor, nós estamos sedentos. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite. Que a Tua palavra encontre solo fértil, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Gente, talvez a internet possa travar um pouquinho. Eu vou pedir se travar para alguém me sinalizar aqui, tá? Queira qualquer coisa, fecha a câmera. Então, Deus, assim, as suas estratégias, né? Eu estava ali perguntando para Deus, Deus, qual é o livro que o Senhor quer que eu medite? E toda a palavra, né, do movimento que a gente está vivendo foi para a gente voltar a guardar, né, a palavra do Senhor dentro do coração. E eu lembrei que a primeira vez que Deus falou comigo foi me dando a direção de um livro, foi o de Deuteronômios. E eu achei incrível o como Josué 3 se encaixou com a parte que eu estou meditando hoje em Deuteronômios. E a meditação de hoje é uma pergunta. O Senhor está perguntando: onde estão os meus sacerdotes? Onde estão os meus escolhidos? Onde estão os meus vasos para que eu possa conduzir o povo para sair, né? Eu já tirei eles do cativeiro, mas eu preciso de sacerdotes para conduzir a promessa, a salvação, né? A presença de Deus. E foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Então, eu quero ler para vocês aqui a palavra de Deus e depois eu vou passar para vocês um pouquinho do que o Senhor ministrou no meu coração hoje de manhã, quando eu preparei essa palavra. Então, Josué 3 começa com a passagem do Jordão. E ele fala assim: Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estavam levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: santifique-se. Ou melhor, falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem diante do povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer vocês aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. E Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amoreus, os jubeseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo.
Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantavam-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio de Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Essa palavra, ela é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que o Senhor trouxe para mim, foi que Moisés foi o escolhido para tirar o povo cativo. E Josué foi o escolhido, segundo, né, a palavra de Deus diz que ele é igual, né, ou similar a Moisés, para conduzir o povo para a terra prometida. São duas personalidades, né? Moisés, o Senhor, através da vida de Moisés, abriu o mar. Através de Josué, Deus abriu o rio, né? E não era qualquer rio, era um rio que tinha água doce e vinha água salgada. Então, olha a grandeza dessa palavra, que eu quero começar a meditar junto com vocês. Então, vamos começar aqui. Josué se levantou de madrugada. Aqui fala de uma liderança com atitude, né? Uma liderança que inspira através, vamos dizer assim, do movimento. Josué acordou de madrugada e não foi ele que acordou sozinho, o povo acordou junto com ele. Então, Deus fala para nós nessa noite que ele quer que a gente seja igual Josué, porque tem muitas outras pessoas que o Senhor está entregando para nós, cuidar, para nós direcionarmos, que precisam ver esse movimento de atitude, de obediência na busca do Senhor, na forma de avançar rumo à terra prometida, rumo à salvação, rumo ao encontro com um cordeiro, nas bodas do cordeiro, quando a gente chegar ao céu. Então, seguindo um dos pontos assim que mais me chamou a atenção e que confirmou dentro do meu coração essa palavra, foi que fala ali, né, sobre pousar. Eu tenho uma outra Bíblia que fala sobre acampar. Eles acordaram de madrugada, eles se movimentaram no momento certo, e no momento de parar e de descansar, eles sabiam onde eles tinham que parar, eles sabiam o momento de descansar. E só quem é livre pousa. Então aqui o povo ele já estava livre. Ele já estava livre, voltando depois que eu vou trazer para vocês, na época de Moisés, toda vez que Moisés tentou avançar junto com o povo, ou o povo caía, ou o povo murmurava, ou o povo levantava um bezerro de ouro, enfim, o povo teve que dar muitas voltas, foram 40 anos de volta, aonde o Senhor foi provando, 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 até que a geração de Josué estivesse pronta, aprovada para viver esse movimento, sem murmuração, sem nada mais. Eles estavam livres, livres para acessar a promessa de Deus. Então, aqui o Senhor vai falar de uma atitude de proclamar na madrugada um movimento de liberdade. Então, cada um de nós que está aqui, e você que vai ouvir, o
O Senhor está te chamando para ser igual Josué, né? O Senhor está te chamando para conduzir um povo à Nova Jerusalém, né? Mas tem que ter alguém. Gente, a gente não está falando aqui de uma liderança, de um pastor. A gente está falando que para cada pessoa que ele levanta, o Senhor prepara aqueles que é para você cuidar. Comece pela sua casa, começa pela sua vizinhança, porque através de você o Senhor vai fazer grandes coisas. Nem dá para acreditar que tem tudo isso só ali nos primeiros versículos dessa palavra. Continuando aqui, né? Quando vieram até o Jordão, pousaram, tempo de descanso. Só quem tem intimidade com Deus sabe o momento da direção, sabe o momento de avançar e sabe que o momento de espera também é muito importante, né? Então, assim, aqui foram 3 dias, mas quanto tempo você está esperando para receber uma direção e uma confirmação? Eu acho que essa é a diferença entre quem realmente é liberto e está preparado para sair do deserto e acessar a promessa. Porque saber o momento certo de descansar, saber o momento certo de avançar, sem murmurar, somente confiando na palavra de Deus. Aí, continuando aqui, mas o tempo de descanso e de espera, o povo esperou 3 dias. Quanto tempo a gente está esperando? O que você está esperando? A confirmação de Deus para você avançar e acessar a promessa. Porque Moisés, eu volto a dizer, tirou o povo cativo. Mas Josué está tirando o povo do deserto. O Senhor não quer mais esse povo no deserto. O Senhor quer que a gente viva a grandeza e a abundância que Ele tem para nós já em vida. Então, e nós somos esse povo. Nós somos os escolhidos para fazer isso. E quando eu falo nós, foi como se o Senhor tivesse falado comigo, ei, Dineia, eu te escolhi. Então, se eu te escolhi, significa que está na hora de você sair do deserto. Significa que você está pronta para atrair e falar da minha palavra, assim como eu quero, assim como eu estou falando contigo. Então, e por isso, né, que ele fala ali, dessa forma vocês saberão o caminho, qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. E isso é a obediência, né? Por exemplo, a gente, durante o deserto, a gente deixa tudo quem a gente foi, tudo quem um dia a gente carregou, e a gente passa a construir um novo caráter. E a gente constrói uma fé e uma confiança de seguir realmente sem ver o que está acontecendo. Somente confiando, que é isso que a palavra de Deus disse. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. A gente sabe o que vai acontecer amanhã? Não. A gente sabe quais são os sonhos de Deus, de uma certa forma? Deus só vai entregando aos poucos, porque senão a gente se perde. Mas a gente tem que confiar. A gente tem que confiar. A gente tem que crer, porque a gente está vivendo o sobrenatural de Deus. E é isso que Deus pede para a gente, a confiança. Mas o que Ele está pedindo? Se santifique. Ei, meu sacerdote, ei, meu Josué, ei, meu levita, se santifique. Busque intimidade, busque a minha presença, porque eu quero te encher para que você possa ser a luz que vai dar a direção, para que você possa ser meu vaso que vai derramar a água viva que vem direto do meu trono. Então, e isso a gente só consegue com a santificação. E esse foi o chamado. Se a gente não se santificar, quando Deus pedir para a gente carregar a arca da aliança, como é que a gente vai carregar essa aliança? Será que a gente vai carregar a nossa aliança ou a gente vai carregar as nossas próprias vontades? Ai, Neia, mas qual é o movimento que eu estou carregando essa arca da aliança? Esse devocional aqui agora é um momento que o Senhor me chamou como levita para carregar essa palavra, que é a palavra de Deus, que é a aliança, é a verdade, para gerar, entendeu? Como uma seta dentro do teu coração, para gerar o arrependimento, o encorajamento, para você seguir adiante, porque é tempo de avançar, é o que essa palavra está dizendo hoje. Então, está na hora de você levantar a sua arca.
Está na hora de você carregar a presença de Deus. Porque a Arca da Aliança representa isso. Aí eu fiquei pensando assim, mas dentro da Arca da Aliança tem o cajado de Moisés, né? Será que é por isso que abriu o mar? Não, não é por isso. É a presença de Deus. Deus, Deus é Deus, ele faz as coisas da forma que ele quer. E nem por isso ele vai deixar de ser Deus, e, enfim, é ele manifestando a glória dele, manifestando o querer dele. Então, o povo, ele esperou para ver a arca, para ver a presença de Deus. Eu acho que, assim, essa semana a gente orou muito por isso, né? Para a gente se desprender, tanto é que tanto Moisés quanto Josué, em nenhum momento eles estão aqui com carros de guerra, em nenhum momento eles estão com armadura, em nenhum momento... Não, nesse exato momento, nessa história, eles só estão esperando a presença de Deus, o momento de Deus para seguir adiante. Então, eu volto a dizer, se você está esperando algo da parte do Senhor, ele diz, espere o momento certo, onde eu vou manifestar a minha presença, assim você saberá que chegou o tempo de avançar. Então, hoje o Senhor está dizendo, chegou o tempo de avançar. Ele quer te levantar para esse movimento. Então, contudo, deixe uma distância para que saibam o caminho. E daí aqui foi aonde o Senhor conectou Deuteronômicos com Josué. Por que ele pede essa distância? Porque quando Deus, lá em Deuteronômicos, né, tentou levar o povo, né, para a Terra Prometida, o povo não esperou, o povo se rebelou, a ponto da ira de Deus ser tão grande que Deus chegou e disse assim: vocês são maus e vocês não vão acessar a Terra Prometida. E o povo não ouvia Deus. O povo não ouvia Deus. E foi na frente e tentou e guerreou quando Deus disse: não guerreiem, não façam na força do braço de vocês. E por que nesse exato momento aqui, Deus pediu para que para que a Arca da Aliança fosse adiante, para preparar esse caminho, que é justamente o momento onde Deus diz: eu vou entregar os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amoreus e os jubeseus. A gente não vai ver os nossos olhos, mas quando a gente carrega a Arca da Aliança, quando a gente carrega a presença de Deus, conforme a gente vai caminhando, e as ovelhas, o povo escolhido de Israel, assim como Josué tinha o povo escolhido de Israel, Deus vai acabando. A gente nem vai ver, porque ele é o Senhor dos Exércitos. Ele vai acabar com os nossos inimigos. E a única coisa que a gente tem que fazer é caminhar na presença de Deus. Caminhar na presença de Deus. E é esse o movimento que o Senhor está dizendo. Então, Deus vai na frente, mostrando o caminho. Sabe aquele louvor? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É isso que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque Ele já preparou o sacerdote, Ele já preparou os levitas, homens obedientes, somente aqueles que eram obedientes, aqueles que estavam totalmente livres, não carregavam mais vestígios dos cativeiros e não carregavam mais vestígios do deserto, estavam prontos para fazer essa caminhada. Que a gente só lembre do deserto aquilo que foi encontro com Deus, que o Senhor nos levou a uma intimidade tremenda. Mas que a gente não carregue a dor do deserto, porque a gente não vai mais voltar para lá. Então Deus nos pede, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O tempo de louvar chegou. O tempo de Ele manifestar a glória na tua casa, no teu ministério, na tua vida chegou. Ele quer se manifestar através de você. Então, só santifique-se, obedeça, descansa, cultive a aliança que Ele tem junto com a gente, para que a gente não se perca.
Então, ex-sacerdotes, levante a arca da aliança e passe adiante do povo. E sabe por que que Deus diz que a gente é os sacerdotes? Eu vou lá em Deuteronômios, nas minhas anotações. Deus sempre levanta uma liderança submissa, apaixonada, que se preocupa em cultivar relacionamento. Esse foi Moisés. Deus levanta os seus para explicar a lei. Carregar a arca da aliança, nesse movimento de Josué, é carregar a lei, é carregar a autoridade daquilo que Deus está nos entregando, que é a presença dele. Onde estão os escolhidos de Deus que vão voltar a falar a lei, algo que Deus quer que nós guardemos em nossos corações? Carregar a arca da aliança é isso. Moisés foi um homem humilde, dependente de Deus, reconhece que não pode fazer nada sozinho. E ele passou isso para Josué. E hoje está passando para a gente não pode fazer nada sozinho. A gente depende dele. Isso acontece depois que ele saiu do Monte Sinai na presença de Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus nos faz humilde. Nesse exato momento, você que está ouvindo aqui com o coração quebrantado, você está buscando a presença de Deus. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se humilha, mais humildade a gente vai recebendo do Senhor. Então, Moisés, um líder que é seguro, firmado, e que aponta a direção com fé. E ele não chamou qualquer povo para estar junto com ele. Dentro desse povo estava ali Josué. Nessa divisão, nesse exato momento, Deus levantou homens sábios, inteligentes, competentes, honestos e justos nas suas divisões, que tratam todos iguais, tanto humildes como poderosos, que não têm medo de ninguém, pois o que realizam não vem de si e vem de Deus. Então aqui Deus descreve como os obreiros de sua casa devem ser, porque não é sobre nós, é sobre Deus através de nós. Eu vou repetir aqui. Os sacerdotes, os levitas, os que estão carregando a arca, os que estão sendo chamados para tirar o povo do deserto, são sábios, inteligentes, competentes, honestos, justos nas suas divisões. Tratam o povo com igualdade. Não tem medo de ninguém, o inimigo, pode vir a opressão, pode vir o que quiser. Eles têm uma presença, eles têm uma identidade tão firmada que nada vai abalar eles. Pois eles sabem que não é eles, é Deus através deles. E isso é que traz confiança para o povo avançar, marchar, caminhar a 1 quilômetro de distância, enquanto o povo trabalha e atravessa a terra prometida. Mas continua sacerdote, obreiro. Deus quer levantar sacerdotes dispostos a levantar de madrugada, saber o momento de pousar, o tempo de se santificar, para caminhar à frente do povo, mostrando o caminho de como seguir a Deus, de como buscar a presença de Deus. Você está disposto a isso? Porque é isso que Deus está nos chamando para fazer. Até que sem guerra, sem espada, sem armadura, somente buscando a direção de Deus. Somente não, porque é tudo que a gente precisa. A gente precisa de Deus, a presença dele. Então, Josué foi um homem que para o povo falava a palavra de Deus. Proclamava a palavra de Deus. Porque ele ouvia Deus e falava, ó, faça isso, faça aquilo. Então, o que Deus quer? Deus está na frente. Deus está cuidando do caminho. Ele está livrando dos inimigos. E ele abre mares e rios, porque ele só pede que os nossos olhos estejam na arca da aliança, que os nossos olhos estejam na palavra de Deus, que os nossos olhos estejam voltados inteiramente sedentos pela presença de Deus. Essa é a arca da aliança.
não é em nós. A gente não quer que as pessoas olhem para nós, para mim, para a Eliane, para a Serclei, para a Ana Cláudia. Não, não é. É para Deus através de nós. Por isso que a gente tem que buscar essa santificação. Sacerdotes só serão instrumento para manifestar a presença de Deus. Imagina a força da natureza em um encontro das águas doces do mar. Gente, como é que é um negócio desse? Só colocar o pé e o mar e o rio se abriram. E o povo atravessou com os pés secos. Como Deus fez através da vida de Moisés, ele fez através da vida de Josué, e ele quer fazer através da tua vida. Então, Deus está dizendo, sacerdotes, sejam firmes e sigam o caminho da minha aliança, da minha promessa, para que o meu povo possa acessar a Nova Jerusalém de pés enxutos, sem nenhuma pedra, sem nenhum inimigo. Gente, se a gente vacilar, muita gente não vai sair do deserto. Muita gente não vai ter a intimidade, a presença do Senhor. Então, olha a responsabilidade do que o Senhor está falando para nós nesta noite. Santifique-se, porque eu preciso de corações dispostos, firmados em minha presença, para que o meu povo possa sair do deserto e receber o novo. Deus abriu o mar para tirar o povo do cativeiro, para que eles não tivessem a oportunidade de voltar. Deus aqui está abrindo o Rio Jordão para que o povo também não tenha a oportunidade de voltar para o deserto, porque por muitas vezes é isso que acontece. Faltam sacerdotes, faltam levitas firmados, para que o povo possa atravessar esse rio. Às vezes a gente começa, a gente não continua, e o que acontece? A gente cai em tentação. E Deus disse que nós somos um povo escolhido, pronto para acessar isso. E a gente não pode cansar, a gente tem que descansar, a gente tem que receber esse renovo. Então, aqui vemos a nossa responsabilidade, porque somos chamados a sustentar a presença e a aliança. Eu volto a dizer, não é sobre nós. Muitas pessoas nos seguem, mas se não formos firmes, íntegros, muitos podem perder o caminho, e perder o caminho é a salvação. Podem morrer no deserto. Então, as palavras-chave é: ei, Josué, como Moisés, continue obediente, temente, ouça minha direção, carregue minha presença, carregue a aliança e esteja firme no rio. Esteja firme no rio, porque o Senhor abriu o rio e os levitas, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, eles ficaram lá firmes, em pé, sem se mexer, enquanto o povo todo passava. Então, o Senhor está dizendo, meu sacerdote, eu preciso que você se firme em mim, para que eu possa te sustentar, para que todo o povo que está sob a tua responsabilidade possa sair desse deserto e possa receber um renovo, a promessa e viver a graça e a abundância que eu tenho em vida para cada um daqueles que o Senhor colocou para nós cuidarmos. Então, somos chamados a ser sacerdotes levitas, a carregar a presença de Deus, deixando para trás todos os nossos interesses, porque tem um povo que precisa sair do deserto. Quem é o povo que precisa sair do deserto que Deus deu para cuidar, que Deus deu para você cuidar? Tenho certeza que já começa a aparecer aí algumas pessoas na sua mente. Então, essa é a palavra que eu tenho hoje. Deus está esperando os seus sacerdotes, obedientes, tementes, firmados, para que o povo dele possa ser liberto e acesse a promessa. Era isso que eu tinha hoje para nós. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Acho que a Cris saiu, não sei se o Flávio está aí. Oi, né? Estou aqui sim. A Cris foi lá para a igreja lá levar o Samuel. Foi uma maravilhosa essa palavra que Deus colocou no seu coração. Obrigado pela sua disponibilidade. Amém. E você pode orar e encerrar. Amém.
Paizinho amado, querido, nesse exato momento eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui presente, Senhor. E de cada pessoa que vai ver esta live depois. Senhor, de verdade, eu oro, Senhor, para que sejam Josués, Moisés, teus sacerdotes, que entendam a responsabilidade de sair, de tirar, Senhor, o teu povo cativo, e de tirar, Senhor, o teu povo do deserto, e levar para a tua presença, Pai. Eu oro, Senhor, para que haja uma unção de firmamento. Eu oro, Senhor, por uma unção de discernimento, ó Pai, para que realmente cada pessoa, Senhor, que está sendo chamado para ser sacerdote nesse exato momento, ó Pai, possa se esvaziar de uma tal forma, Senhor, que não seja mais eles, mas que seja Tu através deles. Ah, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço pelo privilégio de receber o discernimento dessa palavra e poder, Senhor, ecoar no coração de cada pessoa que está ouvindo agora. Senhor, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.